Olá, gente amiga, paz, alegria. Eu sou o pastor Marcos. Sejam todos muito bem-vindos à Escola Bíblica Online da Igreja Batista Boas Novas. Estamos no quarto estudo sobre dons espirituais e o nosso estudo tem como base o livro Igreja Celeiro de Dons de Darrell Robinson. Nosso estudo 4, nós vamos analisar os 5 princípios para o uso dos dons espirituais na igreja. Portanto, acesse a sua Bíblia, pegue seu bloco de anotações e vamos ao estudo. Os dons são para serem usados e não deixados adormecidos. Este é o nosso primeiro princípio. Eu quero ler com você o texto que está em Romanos, capítulo 12, a partir do verso 4, que diz o seguinte: Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. E o que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. E quem exerce misericórdia, com a alegria. Então, aqui estamos diante do primeiro princípio do uso dos dons, é que os dons são para serem usados e não deixados adormecidos. É muito importante observar este princípio, porque Deus ele nos concedeu dons assim que recebemos o Espírito Santo no dia do nosso encontro com Jesus, da nossa conversão. Uma vez que recebemos essas capacitações especiais do Senhor, é necessário então colocá-las em prática em benefício do corpo de Cristo. Por isso é importante a gente descobrir qual é a vontade de Deus, não somente para a igreja, mas também para as nossas vidas. E, do contrário, da mesma forma, não adianta eu querer saber apenas a vontade de Deus para a minha vida se eu não estiver integrado com o corpo, com a igreja. E a vontade de Deus inclui todos os dons espirituais, ou seja, é vontade de Deus que aquelas capacitações, aquelas habilidades que Ele nos concede por meio do Espírito Santo sejam colocadas em prática. Não pode deixar de lado, não pode deixar adormecido, porque Deus está usando a sua igreja, cada um dos membros, para uma função específica, justamente para a edificação da igreja. Como que eu faço então para saber a vontade de Deus? No texto também de Romanos, capítulo 12, que nós acabamos de ler agora, nós vemos lá nos primeiros versículos, né? Versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja, a vontade de Deus, imediatamente de acordo com esse texto, é que nós tenhamos a nossa mente renovada, ou seja, não precisa ter medo de Deus, da vontade de Deus, porque a sua vontade, como Paulo diz no texto, a sua vontade ela é boa, a sua vontade ela é agradável, a sua vontade ela é perfeita, ela faz bem. Então, por isso, eu preciso descobrir a vontade de Deus para a minha vida no que diz respeito ao uso dos dons espirituais, de como Ele me quer trabalhando no seu reino, na sua igreja, e eu não preciso ter medo de realizar a sua vontade no que diz respeito a esta questão. Ao contrário, eu preciso descansar na vontade de Deus, sabendo que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela faz bem. Ela faz bem para mim mesmo e também ela faz bem para a igreja. Por isso, lembre-se, os dons devem ser usados porque esta é a vontade de Deus. E eu descubro a vontade de Deus fazendo também a obra do ministério, ou seja, trabalhando na igreja, porque a vontade de Deus inclui justamente os dons que ele concedeu para cada um de nós colocar em prática no ministério. O segundo princípio para o uso dos dons espirituais
devem ser usados para a edificação da igreja, ou seja, os dons eles têm um objetivo, e o objetivo é edificação. Edificar é o mesmo que construir. Vamos ler 1 Coríntios 14, verso 12. 1 Coríntios 14, verso 12, que diz o seguinte. Vamos aqui. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para edificação da igreja. Vou destacar aqui o final. Para a edificação da igreja. Progridam para a edificação da igreja. Esse texto nós podemos combinar também com o que vimos no primeiro princípio, lá em Romanos, capítulo 12, versos 4 a 6, onde cada um dos ministérios deve ser exercidos com dedicação e zelo. Então veja que todo crente, todo cristão, é convocado para usar o dom na edificação da igreja, na construção da igreja, ou seja, na capacitação de pessoas, na evangelização do perdido, para que a igreja cresça, para que a igreja se desenvolva, para que a igreja alcance a maturidade. Então, o dom ele não pode ser usado em proveito próprio, ele é em proveito da igreja. Tem gente que pensa que o dom é para o seu autoengrandecimento, tem gente que pensa que dom, que uma habilidade especial concedida pelo Espírito Santo em sua vida, deve ser usado para alcançar a fama, para oferir vantagem financeira. Veja, não é para isso. O dom ele tem uma utilidade e um objetivo, e ele deve ser empregado para a edificação da igreja. Embora nós saibamos que algumas pessoas, ao exercer alguns dons de modo especial, são remunerados pela igreja. E embora haja uma espécie de remuneração, a pessoa que usa esse dom precisa ter muito equilíbrio para que não o faça a fim de oferir lucro. Isso acontece porque alguns dos dons espirituais, em especial os dons de pastor-mestre, ele vai necessariamente usar muito mesmo do seu recurso de tempo para a capacitação de pessoas. Então, algumas pessoas, alguns crentes, alguns cristãos, ao usar esses dons e alguns outros dons também de liderança, essa pessoa precisa dedicar mais tempo e aí precisa abrir mão do seu trabalho, precisa abrir mão da sua profissão, a fim de que sirva de uma maneira mais eficaz a Igreja de Cristo. Mas cuidado, o dom não é para ser usado a fim de oferir vantagens no que diz respeito à fama, no que diz a respeito à autoglorificação e também a vantagens financeiras. Precisa ter muito cuidado com isso para que não sejamos enredados, né? Outro ponto de toque aqui nesse texto que nós lemos e também com base em Efésios 4, de 11 a 13, é que todo cristão é um ministro responsável para fazer a obra do ministério. Vamos fazer a leitura aqui em Efésios 4, 11. Efésios 4, 11, mais aqui para baixo, diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Bem, então veja que nós temos aqui este objetivo, este princípio, que os dons devem ser usados para a edificação da igreja, porque todo cristão é um ministro, todo cristão é um servo. A palavra ministro, ministério, tem a ver com servo, com serviço, com trabalho. Então, todo cristão necessariamente é um trabalhador no reino de Deus. Não existe
lugar para ficar sentado, salvo e sossegado. De jeito nenhum. Todo cristão é um ministro, cada um foi capacitado pelo Espírito Santo para uma finalidade no reino de Deus. Veja que neste último texto que lemos, vemos ali dons especificamente voltados para a liderança, para a capacitação. Então, o propósito dos líderes no corpo de Cristo é capacitar os crentes para que desenvolvam também suas habilidades e os seus dons para a edificação da igreja. Nós vemos ali que o objetivo é alcançar a maturidade, qualidade para que haja também quantidade. Então, a igreja de Cristo ela cresce em qualidade e também em quantidade. Por isso, a importância de ser observado esse princípio dos dons espirituais no uso dos dons espirituais na igreja. Um terceiro princípio também para o uso dos dons espirituais na igreja está aqui, que diz: os dons devem ser usados para ministrar e evangelizar. Vamos ler Atos 1:8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Deixa eu só abrir aqui um outro texto, no livro de Atos, né? Atos, capítulo 1. Estou usando aqui o Bible Ark. Verso 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja que o dom espiritual tem essa finalidade de ser testemunha. Então, todo cristão, todo seguidor de Jesus deve ser uma testemunha, porque os dons espirituais devem ser usados a fim de que outras pessoas também conheçam a mensagem de salvação. E é por meio do ministério de Jesus que nós vemos este grande exemplo, porque ele usou as suas habilidades para alcançar pessoas. Claro, Jesus é Deus, mas todo o seu ministério foi voltado para alcançar pessoas. E ele disse aos seus discípulos que esta também deveria ser a sua função e o ideal de igreja. Isso foi dito por Jesus em Atos 1:8, mas também acompanhe o que Jesus disse lá em Mateus. É muito importante a leitura desse texto em Mateus, porque ele vai nos ajudar o quanto devemos estar atentos para o ministério e também para o uso dos dons. Mateus 9, versos 30, Mateus 9, aqui, 35. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas porque estavam aflitas e exaltas como ovelhas que não têm pastor. E então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ou seja, é necessário então observar que todo cristão é uma testemunha para usar os seus dons a fim de que o evangelho seja anunciado, pessoas sejam alcançadas, sejam salvas, sejam libertas para compor o corpo de Cristo. Todos os dons necessariamente devem ser usados para evangelismo, discipulado e ministério. Então veja, é por meio do ministério que Jesus alcançou pessoas e é por meio do ministério do serviço, do nosso trabalho, que como igreja também alcançaremos pessoas. Tem muita gente que está usando os dons espirituais, em especial os dons de sinais, os dons relacionados à liderança, à administração, mas para o seu próprio benefício, para alcançar vantagens. Mas veja, lembre-se que todos os dons, todos, eles são usados e devem ser usados para esta finalidade de testemunhar e também para a finalidade de
alcançar pessoas, de servir pessoas, não para servir a mim mesmo. A igreja, na verdade, é um agente capaz de alcançar a sua comunidade. A igreja é um exército cheio de gente com capacidade do céu, capacidade celestial, capacidade espiritual para alcançar toda a sua comunidade por meio do uso dos dons espirituais. Então, os crentes podem usar os dons espirituais tanto no contexto da igreja em si, como também em favor da sua comunidade. Veja que existem dons que eles são voltados aos relacionamentos para suprir necessidades de pessoas. Então, a igreja pode fazer a diferença na sua sociedade, na vida de pessoas ali da sua comunidade, no uso dos dons espirituais. Então, veja que os dons espirituais, eles ultrapassam, eles extravasam os limites das quatro paredes da igreja e alcançam a sociedade a fim de que pessoas sejam impactadas pelo trabalho da igreja e sejam alcançadas com a força e o poder do Evangelho. Um quarto princípio para o uso dos dons espirituais na igreja é que os dons devem ser usados de forma, está repetido aqui no slide, né? Devem ser usados de forma complementar. O que significa isso? Infelizmente, como algumas pessoas têm desvirtuado o uso dos dons para o seu próprio benefício, acaba existindo algumas competições dentro da própria igreja. Então, o dom não foi usado para competir, ele deve ser usado para complementar, ou seja, o corpo de Cristo ali, os membros, cada um na sua função, deve fazer uso dos dons para que tenha ali uma força, uma sinergia, de forma que a igreja seja beneficiada, a igreja seja edificada, os crentes possam alcançar maturidade espiritual. É por isso que é importante lembrar que todo dom ele é importante. Todo dom ele tem a sua importância. E então as pessoas não podem, os crentes, os cristãos, não podem usar os dons para competir, para estabelecer ali uma competição de quem é mais importante, de quem é aquela pessoa que tem a maior honra, quem deve ser melhor remunerado. Existe um monte de coisa que acontece, infelizmente, na igreja, ao arrepio do que ensina as Escrituras, e infelizmente o individualismo, o egoísmo acaba se sobressaindo na comunidade cristã por causa dessa maneira equivocada de uso dos dons espirituais, onde as pessoas procuram se autopromover a partir de uma aptidão recebida pelo Espírito Santo. Veja, todos necessitam uns dos outros. Vamos ler primeiro aos Coríntios 12, versos 25 e 26. Primeiro aos Coríntios 12. Eu estou aqui em 1 Coríntios 12, versos 25 e 26. Olha o que está escrito, olha que interessante isso. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Cooperação mútua, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos se alegram com ele. Ou seja, não existe espaço para individualismo no corpo de Cristo. Todos devem usar os seus dons, cada um dos membros, em benefício do corpo, em benefício uns dos outros. É importante lembrar que cada dom tem o seu lugar, tem o seu lugar de importância, tem a sua utilidade. Por isso, na Igreja de Cristo não existe alguém que seja mais importante do que o outro. Aliás, diga-se de passagem, na Igreja de Cristo só existe uma hierarquia. Cristo é a cabeça. O restante somos todos membros deste mesmo corpo. Então não existe hierarquia de membros.
Existe sim a cabeça que é Cristo, mas todos os outros são igualmente importantes. Então, um pastor, por exemplo, um pastor mestre, ele jamais será mais importante do que alguém que tem o dom da contribuição, o dom do serviço. Então veja, não existe ninguém mais importante. O corpo humano, por exemplo, Paulo usa isso muito bem quando ele diz que o olho não pode dizer para a mão, não preciso de você. Imagine só para tirar um cisco do olho, imagine para limpeza dos olhos, se não fosse necessária a mão, né? Se a mão não tivesse a sua importância. Então veja, todos os membros têm a sua importância no corpo, todos necessitam uns dos outros e todos os dons devem ser usados para trabalho em equipe. O trabalho deve ser feito em equipe, não pode existir individualismo, porque quando trabalhamos em equipe, dando importância para todos os membros, a competição acaba, não existe mais nenhum tipo de individualismo, o corpo cresce e também ele cresce com força, ele cresce saudável, o corpo ele funciona de maneira adequada. Então, observando esses princípios, nós vamos ter uma igreja fortalecida pelo poder de Cristo Jesus. E um último princípio do nosso estudo é que nós prestaremos contas dos dons espirituais no dia do juízo. Como membros individuais, somos responsáveis pelo uso e desenvolvimento dos dons. Então, cada pessoa, no seu dom, na sua função, precisa fazer isso de forma melhor a cada dia. Cada vez que exercita a sua função, é importante fazer com zelo, com dedicação. Aqueles que têm necessidade de atualizações, de estudo, de capacitações, precisa fazer melhor para servir melhor no reino de Deus. Lembre-se que nós prestaremos contas dos nossos dons, como nós estamos usando os dons espirituais. Nós somos administradores dos dons espirituais. Veja 1 de Pedro 4, verso 10. 1 de Pedro, vou clicar aqui para chegarmos em primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10. Olha o que diz o verso 10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Aí depois ele dá um exemplo aqui. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Então somos administradores dos dons espirituais. O Espírito Santo nos concede, nos capacita e nós devemos empregar em função da igreja, para que a igreja cresça, para que o Deus que nós servimos seja glorificado na pessoa de Jesus. E finalmente, servir é mais que uma obrigação, é um privilégio. Vamos para Mateus 25, 14 e vamos observar ali Jesus usando aquela parábola dos talentos para ensinar sobre a importância de sermos bons administradores. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. Até aqui veja que esses talentos, que na realidade era uma espécie de um bem financeiro, ele deveria ser usado, empregado de uma forma em benefício do seu senhor. E ele entrega a quantidade de acordo com a capacidade que cada um tinha para administrar. O servo que tinha recebido 5 saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5.
Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se daquele que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: O Senhor me confiou 5 talentos, eis que aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: O Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Veja agora aqui o verso 24. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse: Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra, e aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei, então você deveria ter entregue meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem mais será dado e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. E quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então veja que é importante a gente observar os dons que o Senhor tem nos concedido, ou o dom que Ele nos concede, independentemente da quantidade, mas Ele o faz conforme a capacidade que Ele mesmo nos concede. Portanto, sirva a Deus. É um grande privilégio. É mais que uma obrigação, gente. É um privilégio servir no reino de Deus. E aqui estão os 5 princípios. Que Deus possa abençoar a sua vida de forma que você seja uma pessoa frutífera no reino de Deus. Não esconda o seu talento, não deixe de trabalhar. Se você ainda não sabe qual é o seu dom, participe dos próximos estudos, porque nós vamos trabalhar cada um dos dons que estão elencados nas Escrituras. E você pode, a partir de então, descobrir aquilo que Deus colocou na sua vida para que você sirva ao Senhor com alegria de coração, sirva ao Senhor com a capacidade e a força que Ele te supre, a fim de que a Igreja de Cristo, a Igreja de Jesus, cresça e você, como membro dessa igreja, também seja honrado com os demais a partir do momento que você usar a sua vida para o reino de Deus crescer neste mundo, para que o reino de Deus se desenvolva, para que vidas conheçam a Cristo. E lembre-se que os dons devem ser sempre usados para a edificação da igreja, para o testemunho, para o serviço, para o ministério, a fim de que pessoas sejam alcançadas e que o reino de Deus cresça. Que Deus possa abençoar muito a sua vida e até o próximo estudo.